do Samuel, capítulo 6. O momento que estamos aqui é um momento muito favorável para o reino de Israel e para Davi em particular. Como você está nos acompanhando na leitura, leu, e se não está, você deve conhecer a história. Samuel ungiu Saul, rei de Israel. Saul desobedeceu, falhou algumas vezes, e o reino lhe foi tirado e colocado sobre o homem que a Bíblia diz aqui em 1 Samuel, tanto lá em Atos dos Apóstolos, que era o homem segundo o coração de Deus, Davi. E Davi, que foi ungido por Samuel, passou por momentos difíceis ali em 1 Samuel, como relato, e aí já no final, Saul morre numa batalha, e aqui em 2 Samuel nós temos a ascensão de Davi ao trono, primeiro reinando em Hebrom por 7 anos, e depois reinando finalmente em Jerusalém, onde ele vai reinar, completando seus 40 anos de reinado sobre Israel na monarquia unida, que assim continuou em Salomão, e depois, no filho de Salomão, Roboão, foi dividida em Reino do Norte, as 10 tribos, e o Reino do Sul, Judá e Benjamim. Davi aqui está num momento muito favorável. Olha no capítulo 5, o que diz, versículo 10, 2 Samuel 5:10. Davi ia crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor, o Deus dos exércitos, estava com ele. Não pelas habilidades, não pela fidelidade de Davi, embora ele fosse um homem hábil e fosse um homem fiel a Deus, mesmo com as suas muitas falhas, mas ele crescia em poder porque Deus estava com ele. E no versículo 12, eu acho esse versículo belíssimo, marcou muito a minha vida, muitos anos atrás. 2 Samuel 5:12 diz, então Davi reconheceu que o Senhor o havia confirmado como rei sobre Israel, e que tinha exaltado o seu reino por amor do seu povo de Israel. Então, Davi sabia muito bem quem o colocou na cadeira de rei. Foi o Senhor. E por que Deus fez isso? Por amor ao seu povo Israel. Davi tinha isso claro na sua mente. Mas algo acontece aqui no capítulo 6, que é uma atitude muito nobre de Davi. Davi estava com seu reino estabelecido, as tribos se uniram para seguir Davi, estava tudo caminhando muito bem, mas algo faltava ali no povo de Israel. A Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus no meio de Israel. Na tampa da arca, conforme as ordenanças dadas por Deus a Moisés, 2 querubins foram esculpidos e ficavam com as asas assim tocadas, e ali Deus se manifestava sobre a arca. Mas a arca não estava em Jerusalém. E Davi tem uma atitude muito nobre. Ele quer pegar a arca e trazer para Jerusalém, pois Jerusalém está se tornando a cidade de Davi, a capital do reino, e ele queria que Jerusalém fosse a capital do reino em termos políticos, em termos econômicos, em termos militares, mas também fosse a capital da adoração ao Senhor, que o colocara no trono e que exaltara o nome de Davi. Então, Davi tem uma atitude nobre. Ele vai lá na casa de Abinadab e traz a Arca da Aliança para Jerusalém. Algo muito nobre da parte de Davi. Mas eu queria pedir ajuda aqui aos universitários, porque eu, copiando o nosso querido Diácono Valquírio, eu coloquei 3 pontos nessa mensagem, né, Valquírio? Viu? A gente aprende uns com os outros. E aí os pontos ficaram um pouco extensos, então eu botei aqui para te ajudar a memorizar, e vai ficar projetado aqui, se você quiser anotar, ou simplesmente para ajudar a memorizar. 3 pontos. A intenção correta, a forma errada. A pergunta correta, a hora errada. E a forma correta, que é a recepção errada. Como tem muito certo e errado ali, eu achei melhor projetar para ficar mais fácil de você memorizar. Mas você pode repetir comigo? Primeiro ponto, a intenção correta, a forma errada. Segundo, a pergunta correta, a hora errada. E terceiro, a forma correta, a recepção errada. Vamos, mais uma vez, copiando o nosso Diácono Valquírio, vamos juntos nessa viagem? Primeiro ponto, a intenção correta. Pode passar, Tiago. 2 Samuel, capítulo 1, versículos 1 a 8. Eu vou ler novamente os versículos 1 a 5, agora que você está mais ambientado no contexto em que estamos. Mais uma vez, Davi reuniu, versículo 1 do 2 Samuel 6, mais uma vez, Davi reuniu todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Muita gente, hein? 30.000. Davi se levantou e, com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para de lá trazer a arca de Deus, diante da qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins, eram aqueles querubins esculpidos sobre a tampa da arca.
puseram a arca de Deus numa carroça nova e a levaram da casa de Abinadab, que ficava numa colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam aquela carroça. Levaram a carroça com a arca de Deus da casa de Abinadab, que ficava na colina. E Aiô ia adiante da arca. Olhe para mim, por favor, e volte comigo lá para 1 Samuel, capítulo 7. Volte para lá e depois olhe para mim. 1 Samuel, capítulo 6, perdão. E olhe para mim para eu te lembrar um pouco desse contexto aqui. O que aconteceu? A arca de Deus, numa batalha contra os filisteus, foi tomada pelos filisteus. Ofni e Finéias, os terríveis filhos do sacerdote Eli, morrem. Eli, ao receber a notícia, fica mais preocupado com a perda da arca do que com a morte dos filhos e cai para trás. O sacerdote, cansado, vivia sentado, caiu para trás, quebrou o pescoço e morre também. A filha de um dos seus filhos tem uma criança nesse cenário e dá o nome de Icabod, foi-se a glória de Israel, porque a arca havia sido levada pelos filisteus, e a arca vai parar lá na Filístia. E lá eles colocam no templo de Dagon. O que acontece? A estátua de Dagon, no dia seguinte, aparece caída no chão. Eles acham estranho, botam no lugar, na noite seguinte, a imagem de Dagon, o deus lá dos filisteus, aparece com a cabeça cortada e as mãos cortadas também, e eles veem que aí já é algo sobrenatural. Então, eles pegam a arca e começam a andar pela Filístia e começa a dar tudo errado, até que eles chegam assim, a gente tem que mandar essa arca de volta. Essa arca, a gente está mexendo com um Deus muito poderoso, vamos mandar essa arca embora, e se for por causa dele mesmo, isso vai se confirmar. Esse é o contexto agora de 1 Samuel 6, que eu vou ler os versículos 1 e 2. Diz assim: a arca do Senhor esteve 7 meses na terra dos filisteus. Estes chamaram os sacerdotes e os adivinhos e perguntaram: que faremos com a arca do Senhor? Diga-nos como a devolveremos para o seu lugar. Agora, pule para o versículo 7, que diz assim: agora, pois, façam o quê? Preste atenção, o que está escrito aí? Façam um carro novo. Não é um carro novo igual a gente tem hoje, era uma carroça. Arranjem 2 vacas com crias, sobre as quais nunca foi colocado jugo, e amarrem as 2 ao carro. Quanto aos bezerros, levem-nos para casa. Agora, versículo 16. Os 5 governantes dos filisteus viram aquilo o quê? Quando eles botaram na carroça e mandaram a arca embora. E voltaram para Ecrom no mesmo dia. Eles viram que as vacas conduziram a arca na carroça direitinho para o lugar que eles queriam que fosse. Capítulo 7, versículos 1 e 2. Então os homens de Kiriat Jearim vieram e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, que ficava na colina, e consagraram a Eleazar, filho de Abinadab, para que guardasse a arca do Senhor. Desde aquele dia, a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. A arca ficou na casa lá do Abinadab, lá na colina, e ficou lá por muito tempo. Mas o que eu queria chamar a atenção, ele é um trecho maior do capítulo 6, se você quiser você ler em casa depois, mas por conta do tempo eu vou suprimir. Os filisteus viram que o negócio estava complicado para eles e ficar com aquela arca ali na terra deles. Eles construíram uma carroça nova, colocaram os bois lá para conduzirem, botaram a arca em cima da carroça e mandaram para Israel, e as vacas seguiram e chegou em Israel, e os filisteus se livraram daquela arca que havia se tornado um problema para eles, e ela ficou muito tempo na casa de Abinadab. Agora volte lá para 2 Samuel, capítulo 6. Segundo Samuel 6:3, diz assim: puseram a arca de Deus numa carroça nova. Versículo 4, levaram a carroça com a arca de Deus da casa de Abinadab, que ficava na colina, e Aiô ia diante da arca. Davi teve uma atitude nobre, quis trazer a arca de volta para Jerusalém. Botou numa carroça nova, fez aquilo exatamente que quem? Os filisteus tinham feito. E ficaram muito felizes. Vamos levar a arca na carroça, vamos levar lá para Jerusalém. E o versículo 5 nos revela isso. Davi e toda a casa de Israel se alegravam diante do Senhor com todo tipo de instrumentos de madeira de faia, com harpas, liras, tamborins, pandeiros e símbolos. Então havia uma grande festa. Lemos do início do capítulo que eram 30 mil pessoas. Imagina um culto para 30 mil pessoas, não era bem um culto, né? Eles estavam caminhando. Todo mundo tocando, todo mundo se alegrando, instrumentos, louvores a Deus. Finalmente a arca está voltando e Davi com o coração cheio de júbilo. Jerusalém vai ser a capital não só política, econômica, militar de Israel, mas a capital da adoração, o lugar onde o nome do Senhor vai ser exaltado, vai ser glorificado e todo mundo feliz ali. Mas olha o que diz no verso 6.
Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão para segurar a arca de Deus, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência. E Uzá morreu ali ao lado da arca. Davi ficou irado, porque o Senhor havia irrompido contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez-Uzá. Pérez-Uzá significa destruição, ou Uzá perece, até o dia de hoje. O que aconteceu? A atitude de Davi era nobre. A arca simboliza a presença de Deus, eu vou levar para Jerusalém. Ele botou uma carroça nova. Uzá teve boa intenção. Por quê? Os bois tropeçaram, a arca ia cair. É melhor ele segurar do que a arca cair. O que aconteceu que ele morreu? Qual é o dito que eu falei no início mesmo? De boas? O que aconteceu? Primeiro ponto, a intenção foi correta. Tanto de Davi de levar a arca de volta, quanto de Uzá de preservar a arca de cair no chão. Mas a forma não foi correta. A forma foi errada. Por que a forma foi errada? Porque o povo de Deus estava copiando os filisteus. Deus mandou que a arca fosse transportada tinha umas madeiras que eram tipo um cabo de vassoura, me fugiu o nome agora. Umas hastes, isso. Que passavam numas argolas assim, na arca, na lateral da arca, e eram para ser conduzidas no ombro dos levitas, não numa carroça de bois. Quem fazia isso era filisteu. A intenção de Davi era boa, mas de boas intenções. Não foi assim que Deus estabeleceu. Não foi isso que Deus mandou que o seu povo fizesse. Então, aqui eu aprendo algo muito importante. Não basta termos boas intenções em agradar e em servir a Deus. Precisamos fazer isso da forma que Deus manda fazer. Eu tenho um amigo não, né, um conhecido, ele é músico também, nós tocamos juntos há muitos anos atrás, cristão, um jovem cresceu na igreja, um jovem de Deus, se tornou pastor de uma igreja, uma visão mais moderna, digamos assim. E um dia eu encontrei ele num sepultamento do pai de um amigo em comum nosso, e ele estava abrindo uma igreja no bairro onde ele mora, e ele falava assim, na nossa igreja a gente quer dar uma experiência para as pessoas chegarem e terem uma experiência diferente, algo legal, e aí a gente atrai as pessoas. Aí depois a gente prega o evangelho, a gente fala de Jesus para as pessoas se converterem. Eu pensei, a intenção é boa, você está querendo salvar pessoas. Uma igreja, assim, eu sou cuidadoso em falar isso, porque a Bíblia não diz qual é a cor que tem que ser a cor da parede da igreja. Então, não estou dizendo que é pecado pintar a igreja de preto. É até mais barato que você esconde os defeitos do imóvel. Isso não é pecado. A Bíblia não proíbe pintar de preto ou botar telão de LED. Se eu falar isso, eu estou indo além do que a Bíblia diz. Mas me preocupa assim quando as pessoas querem dar uma experiência que parece uma casa de show, de um lugar que você vai para assistir algo, para consumir algo. E esse meu amigo, na melhor das intenções, eu creio que ele está bem intencionado em querer alcançar pessoas, mas está equivocado, pois esse não é o modelo que Deus apresenta nas Escrituras. Você não vê Jesus fazendo isso. Você não vê João Batista fazendo isso. Você não vê Paulo fazendo isso. Você não vê Pedro fazendo isso. Vamos dar uma decorada na sinagoga, vamos dar uma enganada aqui, para o pessoal se sentir mais confortável, mais alegre, depois a gente prega o evangelho. Você prega o evangelho no poder do Espírito Santo, as pessoas se rendem, aí elas se convertem, independente da cor da parede da igreja. Então, temos que fazer aquilo que queremos para Deus, mas do jeito que Deus quer. Deus não mandou botar numa carroça nova. Quem fez isso foram os filisteus. Infelizmente, eu sou cuidadoso, irmãos, porque eu não quero parecer que a gente critica tudo que as outras igrejas fazem. Porque tem muita igreja séria, tem muitos pastores sérios, tem muitos homens e mulheres de Deus dedicando sua vida em igrejas que às vezes têm um perfil muito diferente do nosso. E a nossa igreja também tem as suas falhas. Eu não estou falando isso para dizer que nós somos... Isso é papo de seita, dizer que somos a única igreja perfeita e as outras são todas erradas. Não é isso. Mas você há de concordar comigo que há muitos hoje que estão muito preocupados em servir ao cliente, em fazer com que a pessoa se sinta muito bem na igreja, que a pessoa sinta um ambiente muito agradável. Não tem problema a pessoa se sentir bem na igreja, ou a pessoa ser agradada na igreja, mas isso me parece muito mais do que você vê aqui no shopping ao lado, que você chega e, viva uma experiência agora comprando uma roupa. Eu nunca entendi isso, né? Você vai comprar uma roupa, a única experiência é que seu cartão de crédito vai vir com uma fatura mais alta, ou a sua conta vai reduzir o valor na sua conta bancária. Mas estão chamando de experiência você comprar uma roupa, estão querendo tudo para atrair os clientes, e muitas igrejas têm adotado essa postura, que não é a forma que Deus mandou fazermos. Isso é a carroça dos filisteus.
Mas vamos seguir no texto. Primeiro ponto, então, a intenção correta, mas a forma errada. O segundo ponto, a pergunta correta e a hora errada. Versículo 9. Naquele dia, Davi teve o quê? Leia o versículo 9. Teve o quê? Medo. Primeiro, Davi teve raiva. Por que o Senhor matou Uzá? Ele só queria segurar a arca. Aí depois, acho que ele se ligou. Peraí. Tem alguma coisa errada aqui. Deus não fulmina alguém assim gratuitamente. E aí ele ficou com medo. E disse, olha a pergunta de Davi no versículo 9. Como poderei levar comigo a arca do Senhor? Essa pergunta está certa? Davi devia ter feito essa pergunta? Não, assim? Sim. A pergunta está certa. Ele tinha que se questionar. Eu quero levar a arca de lá da casa de Abinadab, na colina, para Jerusalém. Senhor, como é que eu levo a arca? Está certo. A arca é de quem? É de Davi? A arca é de Deus. A arca é do Senhor. Quem manda é o Senhor. Quem é o rei dos reis? É o Senhor. Davi escreveu no Salmo 24, vocês sabem que eu cito esse salmo frequentemente, é de Davi, o Salmo 24, do Senhor é a terra e a sua plenitude, os homens e os que nela habitam. Davi sabe que quem domina sobre tudo é o Senhor, sabe que a arca é do Senhor. Então a pergunta está certa, como eu devo levar a arca da casa de Abinadab para Jerusalém? O problema não é a pergunta. Qual é o problema? Agora que Uzá morreu? Agora que está lá o corpo estirado no chão? Agora, Davi, que você vai perguntar como é que leva a arca, Davi? Agora que ele já morreu? Tinha que ter perguntado antes, Davi. Se você perguntasse antes, Deus ia te revelar, é assim, Davi. Ou se você tivesse feito o que a Bíblia manda lá em Deuteronômio que os reis fizessem, que é ler a lei todos os dias, uma cópia da lei de Moisés, você teria lido lá que é assim que a arca tem que ser conduzida, em varas, no ombro de levitas. Essa pergunta não seria nem necessária, mas tudo bem, que bom que você perguntou agora, Davi, mas você perguntou tarde demais. E aqui eu aprendo algo que a gente precisa estar alerta, irmãos. A gente precisa fazer as perguntas certas, mas na hora certa. Muitos hoje se perguntam, mas onde foi que eu errei na criação do meu filho para ele estar do jeito que ele está hoje? Para ele ser um jovem rebelde, para ele estar enfurnado nas drogas, para ele estar andando com mais companhias? Está fazendo a pergunta até certa, mas na hora errada. Deveria ter perguntado lá atrás, o que eu preciso fazer para criar meu filho nos caminhos do Senhor? Onde foi que eu errei, que meu casamento fracassou? Pergunta certa, na hora errada. Deveria ter perguntado lá atrás, como eu posso fazer para construir um casamento sólido para a glória de Deus? Então, irmãos, a gente tem que fazer a pergunta certa, mas tem que ser na hora certa. Davi fez a pergunta certa. Como eu levo a arca? Mas depois que Uzá morreu, já era, Uzá já morreu. Tudo bem, consertou daqui para frente. Mas se você fizer a pergunta certa na hora certa, isso vai te livrar de muitos problemas. Faça as perguntas certas, mas faça no tempo certo. Não espere seu filho se desviar. Não espere sua criança se envolver com tudo de ruim nesse mundo. Não espere seu filho ficar viciado em jogos ou coisas piores, para você se perguntar, como é que eu arrumo a casa agora? Faça a pergunta certa, mas na hora certa. Senhor, como eu faço para criar meus filhos no caminho do Senhor? Senhor, como eu faço para que a minha família glorifique o teu nome? Antes que seja tarde demais. Davi fez a pergunta certa, mas na hora errada. E aí ele decidiu fazer o que alguns chamam de freada de arrumação. Empresas usam muito esse termo, né? Vou dar uma freada de arrumação, vamos parar tudo para a gente dar uma organizada na casa. Que bom que Davi fez isso. Mas Uzá já era. E pensa bem, irmãos, a arca de Deus ficou por anos na casa de Abinadab. E o que aconteceu? O filho dele morreu quando a arca está sendo conduzida. Olha que coisa trágica, irmãos. Que tragédia. Isso aí não volta. Davi vai consertar daqui para frente. Mas essa perda é irreparável. Cuidado, faça as perguntas certas, no tempo certo, antes que seja tarde demais. Hoje em dia, muita essa teologia do amor, e Deus é amor, Deus é compassivo, Deus é misericordioso. Precisamos anunciar o amor de Deus. Mas precisamos também alertar que Deus é fogo consumidor. E às vezes algumas pessoas ficam com medo de repreender o filho, de ter uma palavra franca com o seu cônjuge sobre algo que precisa ser tratado, ou sobre um amigo, ou sobre uma situação que você vê que está indo ladeira abaixo. E aí quando você vai se perguntar, Uzá já morreu. Então cuidado, faça a pergunta certa, mas há tempo.
Não deixe passar o tempo certo. Então, primeiro ponto, vimos aqui juntos a intenção correta. Davi queria fazer a coisa certa, mas fez do jeito errado. O segundo ponto, a pergunta correta, mas na hora errada. E agora, terceiro e último ponto. Agora sim, a forma correta, mas a recepção errada a gente vai ver lá no final. O que acontece daqui por diante? Volte lá no 2 Samuel 6. Davi não quis levar a arca do Senhor para junto de si, na cidade de Davi. Ele parou, a freada de arrumação, para tudo. Mas fez com que fosse levada para a casa de Obed-edom, o geteu. Assim, versículo 11, a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o geteu, durante 3 meses. E o Senhor fez o quê? O abençoou e a toda a sua casa. Avisaram o rei Davi, dizendo, o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo que ele tem por causa da arca de Deus. Então Davi foi e com alegria trouxe a arca de Deus da casa de Obed-edom, à cidade de Davi. Só até aí. Então, o que aconteceu? Estavam carregando a arca igual os filisteus, Deus executou juízo, Uzá morreu. Espera aí, para tudo, bota a arca na casa de Obed-edom, daqui a 3 meses, Davi, está tudo correndo bem lá. Está sendo abençoado, então, Deus está se agradando de nós, é a hora de botarmos a arca agora e conduzirmos, mas como Davi vai fazer isso? E eu peço que você vá comigo ao primeiro livro das Crônicas. Crônicas e Samuel e Reis contam o mesmo período histórico do povo de Israel que os livros de Crônicas. Por isso que nós estamos lendo esse ano 1 e 2 Samuel, vamos ler os livros de Reis ainda, e ano que vem leremos os livros de Crônicas. Mas vá comigo em 1 Crônicas, capítulo 15. Que é o mesmo relato. Primeiro Crônicas, capítulo 15, versículo 1. Olha o que acontece. Davi fez também, está todo mundo aí? 1 Crônicas 15, 1. Davi fez também casas para si mesmo na casa de Davi, na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus, e lhe armou uma tenda. Então ele disse, ninguém pode levar a arca de Deus, a não ser quem? Os levitas. E isso está lá em Deuteronômio 10. Porque o Senhor os escolheu para levarem a arca do Senhor e o servirem para sempre. Davi reuniu todo Israel em Jerusalém para trazer a arca do Senhor para o lugar que ele havia preparado para ela. Davi reuniu os filhos de Arão e os levitas. Agora pule para o versículo 11. Davi chamou os sacerdotes Adoque e Abiatar, e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Samaías, Eliel e Aminadab. Chamou todo mundo. E lhes disse, vocês são os chefes das famílias dos levitas, santifiquem a si mesmos e aos seus irmãos, para que possam trazer a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que preparei para ela. O que ele fez? Espera aí, a lei manda que os levitas façam isso, chamou os levitas, chamou os líderes, santifiquem vocês e seus irmãos, que a gente vai fazer a coisa agora, a coisa certa, do jeito certo. A gente vai trazer a arca, que é o que a gente tem que fazer, mas do jeito que Deus estabeleceu, não do jeito que os filisteus fizeram. Não deu certo para o filisteu. Alguns pensam assim, mas dá certo lá no mundo. Deus teve misericórdia e não fulminou os filisteus porque ele queria que a arca voltasse para a terra de Israel. Mas a gente não tem que ficar copiando os filisteus, a gente tem que fazer as coisas do jeito que Deus mandou. E Davi está fazendo isso. Versículo 13. Diz assim, pois visto que vocês não carregaram na primeira vez, o Senhor nosso Deus irrompeu contra nós, porque não o buscamos segundo nos tinha sido ordenado. Davi entendeu o motivo de Uzá ter sido fulminado. Eles não buscaram a direção de Deus. E é curioso que o verbo aqui no hebraico, irrompeu, é o mesmo que em 2 Samuel 5, diz que Deus irrompeu contra os filisteus. Então, Davi teve várias vitórias militares, estava tudo caminhando bem, e na hora de trazer a arca, ele não consulta ao Senhor. E aí deu tudo errado, versículo 14. Então, os sacerdotes e os levitas se santificaram, começando a botar a casa em ordem, fazendo do jeito que Deus manda, para trazer a arca do Senhor, Deus de Israel. Os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus sobre os ombros, pelos cabos, como Moisés havia ordenado, segundo a palavra do Senhor. Agora temos a intenção correta e a forma correta. Levitas, santificados, consagrados a Deus, com os cabos sobre seus ombros, levando a arca para Jerusalém.
Agora, Davi está fazendo do jeito que ele deveria ter feito no início. Graças a Deus. Se você está fazendo a pergunta certa hoje, e o tempo já se passou, saiba que Deus ainda pode mudar a sua sorte e te abençoar se você fizer as coisas do jeito que Deus quer a partir de hoje. Não precisa esperar mais, ou desanimar, já que deu tudo errado, agora não tem mais o que fazer. Não, busque a Deus hoje para que Deus mude sua sorte. Já, Davi fez isso. Ele reconheceu, a gente fez errado lá. A gente não consultou o Senhor. A gente não fez o que Deus queria, deu tudo errado. Agora eu vou consultar a Deus e vou fazer do jeito que Deus quer. E foi isso que ele fez. Versículo 16. Davi ordenou aos chefes dos levitas que constituíssem os seus irmãos, os cantores, para que, acompanhados por instrumentos musicais, liras, harpas e símbolos, se fizessem ouvir, levantando a voz com alegria. Eu vou pular lá para o versículo 22. Kenanias, chefe dos levitas músicos, tinha o encargo de dirigir o canto. Por quê? Porque ele tinha um bom coração? Porque ele achava que Deus ia gostar do canto dele? Porque era... Então, músico tem que conhecer música, irmãos. Tem gente que romantiza muita coisa. Ah, mas é tão bonito cantar para o Senhor. Cante na igreja com toda a tua força. Mas para trabalhar com música, assim como para trabalhar com outras coisas na igreja, você precisa ter habilidade para isso, você precisa estudar. Estamos fazendo já, desde o início do ano, aulas de canto, desde o ano passado, na verdade, com o pessoal do vocal. Vamos iniciar um curso de harmonia com os músicos agora, estamos capacitando. Você não precisa ser melhor do que ninguém, não precisa ser um músico extraordinário, mas a gente precisa se preparar para aquilo que Deus nos chama. E Davi entendeu isso e botou esse Kenanias, que era um perito, para ser o chefe dos levitas, que era o chefe dos levitas músicos. Seguindo, Berequias e Eucana eram porteiros da arca, Sebanias, Josafá, Natanael, Amazai, Zacarias, Benai e Eliezer. Os sacerdotes tocavam as trombetas diante da arca de Deus, Obed-edom e Jeaías eram porteiros da arca, ou seja, botou a casa em ordem. Espera aí, como é que Deus quer? Vamos lá em Moisés, como é que Moisés estabeleceu? É assim que Deus quer? Vamos fazer do jeito que Deus quer. Mas vai ter que ter um monte de músico tocando, vai ter que ter um monte de sacrifício, vai ter que ter os levitas levando. Mas é assim que Deus quer? Então vamos fazer a coisa certa do jeito certo. Vamos ter a boa intenção de levar a arca para Jerusalém, mas fazer não do jeito que eu acho ou do jeito que os filisteus fizeram. Vamos fazer do jeito que Deus quer. E assim, concluindo esse relato aí, versículo 25, Davi, os anciãos de Israel e os capitães de milhares foram com alegria buscar a arca da aliança do Senhor na casa de Obed-edom. E visto que Deus ajudou os levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, ofereceram em sacrifício 7 novilhos e 7 carneiros. Davi estava vestido com um manto de linho fino, bem como todos os levitas que levavam arcas, os cantores e Kenanias, olha aí de novo, chefe dos que levavam a arca e dos cantores. Davi vestia também uma estola sacerdotal de linho. Assim, leia em voz alta o versículo 28 comigo. Assim, todo Israel levou a arca da aliança do Senhor, com júbilo e ao som de clarins, trombetas e símbolos, fazendo ressoar harpas e liras. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, a coisa certa foi feita do jeito certo. E aí, podia ter um the end aqui, né? Fim da história. E viveram felizes para sempre. Mas sempre tem um porém, né, irmãos? Assim são os seres humanos. Assim sou eu, assim é você. Sempre tem uma nota, assim, igual o pessoal gosta de café, né? Eu gosto de café, mas eu não entendo nada desse negócio de... O Bruno não está aí, né? O Bruno da Silene que tem dos caras... notas de chocolate, notas não sei o quê. Eu falei, mas não, eu estou tomando chocolate, eu estou tomando café, notas de caramelo. Eu falei, meu Deus, eu achei que era só um café, Sérgio. Mas tudo bem, né? Quem entende está falando, deixa ele lá. Eu vou só tomar meu cafezinho humildemente. Mas há uma nota de tristeza aqui nessa história, que está no versículo 29. Quando a arca da aliança do Senhor estava entrando na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou pela janela. E ao ver o rei Davi dançando e se alegrando, ela o desprezou em seu coração. Lembra que Davi estava com medo? Vamos voltar um pouquinho o filme aqui, rebobinar a fita para aqueles que são mais antigos. Né? Davi estava levando a arca com alegria na carroça de bois, não sei o quê, tropeçou o boi, Uzá meteu a mão, foi fulminado, morreu. Davi ficou irado, depois ficou com medo, falou, peraí, vamos lá em Moisés, vamos consultar como é que Deus quer que faça as coisas, e vamos fazer. Davi fez tudo certo, botou os levitas, botou louvores, botou Kenanias, que era perito na música, botou tudo certinho, foi carregando no ombro dos levitas, e era uma distância, foi até Jerusalém, entrou lá, Davi estava feliz da vida, aquele medo se transformou em júbilo.
Aquele temor, porque viu que o negócio com Deus é sério, e ele ali viu Uzá morrendo, agora se transformou em alegria, em júbilo, Deus abençoou seu povo, Davi chegou em Jerusalém, glória a Deus! A Mical pisinhou Davi. Volte lá para 2 Samuel 6. Por isso que o terceiro ponto é forma correta. Agora Davi fez tudo certo. E cuidado, irmão, às vezes você vai fazer tudo certo. Não, vou orar, eu vou jejuar, eu vou buscar. O pastor está mandando ler a Bíblia, eu vou fazer o plano de leitura, eu vou estar nos cultos, eu vou vir no jejum. O jejum ontem foi uma bênção, louvado seja Deus. Diácono Valquir veio virado, ficou em oração a noite toda. Não, na verdade não foi isso, ele passou mal mesmo, mas veio virado do mesmo jeito e pregou aqui, foi uma bênção, sobre Apocalipse 21. Que tempo glorioso de louvores, de adoração, de oração, irmão. E você está tudo feliz e contente. E aí vem um Mical. Você está indo para a igreja? O que você está fazendo da tua vida? Dando dinheiro para pastor? Gastando sua juventude? Gastando seu tempo? Por isso que é a forma correta. Agora Davi fez tudo certo, mas chegou em Jerusalém, Mical estava lá pronta para perturbar a cabeça do homem. 2 Samuel 6, versículo 20. Quando Davi regressou para abençoar a sua casa. Davi chegou para abençoar Jerusalém, agora ele queria abençoar a sua casa. Mical, filha de Saul, presta atenção que isso é importante, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel no dia de hoje, descobrindo-se diante das servas de seus servos, como se descobre um sem vergonha qualquer. Mas Davi não deixou barato. Davi disse a Mical: eu fiz isso diante do Senhor, que me escolheu em lugar de seu pai. Aí ele também, né? Rolou uma DR pesada aqui, né? Jogou na cara. Você está reclamando, mas teu pai perdeu o reino e deu para mim, tá? Para de reclamar aí. Estou falando que Davi está certo não, tá, gente? Eu fiz isso diante do Senhor, que me escolheu em lugar de seu pai e de toda a casa dele, ordenando que eu fosse príncipe sobre o povo de Israel, do Senhor, sobre Israel. Foi diante do Senhor que me alegrei, e me farei ainda mais desprezível, e me humilharei ainda aos meus próprios olhos. Quanto às servas de quem você falou, serei honrado por elas. Irmãos, que palavra dura de Davi. E assim, uma aplicação de encontro de casais. Cuidado, marido, cuidado, esposa, com o que você fala com o seu cônjuge. Às vezes, seu cônjuge está chegando em Jerusalém com a arca feliz da vida. Olha, eu estou feliz, voltei da igreja, estou animado, Deus está me abençoando. Olha, o pastor perturba falando que a gente tem que fazer culto doméstico em casa, a gente tem que reunir as crianças para orar. Um casal me falava, eu fiquei feliz esses dias. A semana a gente não assistiu televisão, glória a Deus. Até pensei que a moça estava grávida. Não, mas não foi isso não, mas... Não foi a gravidez, mas foi se afastar um pouquinho dessa porcaria de mídia que enche a nossa cabeça. O Bispo Walter tem falado muito sobre isso. Você ficar com a tua cara na tela, na televisão, nem tente ter uma vida cristã saudável ou ter uma vida de oração, não vai rolar, irmão. Na hora que você conseguir parar por orar, você vai dormir, porque você vai estar cheio de tela na cabeça. Diminui as telas. Estou falando que é pecado você acessar um celular ou ter uma televisão, mas... vê se não é tempo de fazer um jejum de telas. Minha esposa tem estimulado ao Daniel, que gosta um pouquinho mais. Isso tem sido bom, irmão. Bota teu filho para ser criativo. Vai fazer um jogo. Ontem eu comprei um jogo de damas e xadrez para a gente jogar lá em casa. Eu não sei jogar xadrez, vou ter que aprender para jogar com ele. E ele já acha que sabe, mas vamos lá. Mas seja criativo. Eu fiquei feliz que esse casal falou: semana a gente só assistiu televisão. Falei, glória a Deus. Daqui a 9 meses eu apresento a criança. Não por isso, mas porque estão se abstendo um pouco dessa loucura desse mundo para se focar naquilo que é espiritual. Davi, cuidado, cônjuge. De repente, o seu marido, a sua esposa está chegando cheio de alegria para trazer um livro. Olha o livro que eu comprei para a gente estudar junto a palavra de Deus. A mulher assistiu uma pregação, queria que você ouvisse comigo. E aí, de repente, né, você está estudando, está fazendo seminário, fala, esse pregador é muito ruim, não ouve não. Calma, ouve junto, valoriza. Mical não teve sabedoria. Mical desprezou quando Davi estava querendo honrar o Senhor, irmão. Davi estava fazendo a coisa certa, com a intenção correta, do jeito que Deus mandou, e que ele encontra dentro de casa desprezo. E aí Davi também não deixou barato. E aí, você marido, você mulher, não precisa fazer igual o Davi, jogar na cara, mas teu pai perdeu o reino, agora eu que sou o rei, tá bom? Fica quieta aí. Guarda, coloca diante, se abre diante do Senhor, derrama seu coração diante de Deus e guarda seu coração para não falar demais diante do cônjuge. Porque assim como o Davi fala demais, eu às vezes falo demais e você também deve falar. Cuidado, guarde seus lábios.
Mas, se Davi pode ter errado e ser cedido um pouquinho, isso não minimizou o que Deus trouxe sobre Mical pela sua inconsequência. Por ela ter diante dela o homem segundo o coração de Deus, que começou fazendo errado, corrigiu, fez tudo certo para agradar a Deus, trouxe a presença de Deus para Jerusalém, e ela chama ele de sem vergonha. Meu irmão, você acha que você ia ficar barato diante de Deus? O versículo 23 responde essa pergunta. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Filhos, naquela cultura, infelizmente diferente da nossa, era um sinal da bênção de Deus. Ter filhos era motivo de alegria. Mulheres ficaram angustiadas. Vê a história de Ana, mãe de Samuel, porque não tinham filhos. Mical não teve filhos. E assim, qualquer esperança, e aí a cereja do bolo, qualquer esperança da dinastia de Saul permanecer no trono foi cortada aqui. Saul não teve parte, definitivamente, no trono de Israel, porque ele poderia ter um descendente por meio de Mical, cortou, por causa da insensatez dessa mulher. Cuidado. Ela falou isso dentro de casa. Eu falo isso com temor, porque eu também às vezes falo coisa dentro de casa que não deveria. Cuidado com o que você fala dentro de casa. Porque aquela mulher chamou de Davi, em outras palavras, de sem vergonha. Você está fazendo como um sem vergonha qualquer. É o que está no meu texto, no teu texto. E ela foi julgada por Deus. Estou dizendo que toda mulher que não tem filhos hoje é sinal de juízo de Deus. Cuidado, não é isso que eu estou dizendo. Mas no caso de Mical foi. O seu marido queria honrar o Senhor. O seu marido queria agradar a Deus. O seu marido tinha a intenção certa, fez as coisas do jeito certo. Estou falando do marido que é o texto, mas talvez em algum contexto seja o contrário. Seja a esposa. Ela chamou o cara de sem vergonha. Ele se excedeu, falou demais. A Deus deu um desconto e ela nunca teve filhos. Porque ela recebeu um homem que vinha com o coração cheio de júbilo ao Senhor. De forma insensata. Cuidado. Cuidado como você trata as pessoas dentro do seu lar, que amam o Senhor, que temam o Senhor. Mesmo que às vezes dance de um jeito meio esquisito, você fale, pô, você não devia estar dançando assim. Mas cuidado, meu. E assim, encerra a história de Mical. Seu pai está morto, seu irmão Jonatas está morto, ela vai viver ainda por alguns anos, casa com outro homem, depois volta para Davi, uma confusão lá, mas não tem filhos, e a sua descendência se encerra ali. Porque ela desobedeceu ao Senhor, e ela foi irreverente com alguém que queria servir ao Senhor de todo o coração. Concluindo, irmãos, a intenção correta, levar a arca da colina lá, não é a colina de São Januário, os vascaínos de plantão, é a colina lá de Abinadab, para Jerusalém. A forma errada, quis fazer igual os filisteus, deu tudo errado. A pergunta correta, como eu levo a arca? Só que na hora errada, mas tudo bem, pelo menos consertou dali para frente, levou a arca direito. A forma correta, tudo certo. Mical, de forma insensata, recebe seu marido de forma errada e é julgada por Deus por conta disso. Para concluir, algumas aplicações. Não adianta termos apenas a intenção correta, mas precisamos fazer as coisas da forma correta. À noite, se o Senhor permitir, se eu estiver vivo até lá, eu pretendo fazer algo que eu não costumo fazer, continuar essa mensagem, focando na aplicação em três dimensões da nossa vida. Na sua própria vida, como aplicar isso de uma forma mais pormenorizada, mais detalhada, nas nossas vidas, no nosso ministério, ao serviço a Deus e no culto público. O que essa história aqui, de usar, tem a ver com a nossa vida, tem a ver com o nosso serviço a Deus na igreja e tem a ver com culto público. Eu não estou falando de culto particular nem culto doméstico, mas culto público, o culto que a igreja se reúne para fazer ao Senhor. O que isso tem a ver? Veremos mais tarde, se Deus assim permitir. Mas agora, finalizando, não adianta ter apenas a intenção correta. Ah, mas eu sirvo a Deus no meu coração. Mas você está numa relação sexual ilícita. Ah, mas o importante é que Deus vê o coração. Então, porque Deus vê o coração, você devia estar morrendo de medo. Igual o Davi, quando viu que o negócio ficou ruim para ele.
Então não adianta apenas ter atenção. Não, mas eu amo ao Senhor. Como muitos dizem hoje, todo mundo é evangélico. Todo mundo é católico ou evangélico. Todo mundo sabe que eu estou exagerando. Mas muita gente se diz católico ou evangélico. Não, mas eu tenho Deus no coração e vivo do jeito que eu quiser. Pode ter até a intenção correta, mas a forma está errada. Segundo, não adianta fazer a pergunta correta se for na hora errada. A pergunta de Davi foi certa, mas passou do tempo, Uzá já estava morto. Faça a pergunta certa, na hora certa. E terceiro, não adianta ver a forma correta, tudo certinho, Davi entrando, se dedicando, se consagrando ao Senhor, mandando os levitas se santificarem, carregarem a arca nos ombros, tudo certo. E no seu coração, rejeitar o Senhor como fez Mical. Foi julgada por Deus. Cuidado, meu. Cuidado com os julgamentos que a gente faz na nossa mente, no nosso coração. Mas graças a Deus, que é uma esperança para nós, de alguém que teve a intenção correta e a atitude correta. Alguém que quis fazer a coisa certa e fez com a intenção correta. E vá comigo lá em Filipenses 2, e com esse texto eu vou encerrar. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. Filipenses 2, 5. Diz assim, a palavra aqui, quando você está abrindo, que é usada na nossa versão para o modo de pensar, em outras versões é traduzido como atitude, no grego é phronesis. Phronesis é uma palavra grega que é mais rica do que a gente pode traduzir em português. Ela tem um duplo significado, ela significa atitude e sentimento. Então, uma tradução mais literal de Filipenses 2,5 seria: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar e a mesma atitude, phronesis. Atitude e sentimento, atitude e modo de pensar, atitude e intenção. Então, tenham entre vocês a mesma intenção, o mesmo modo de pensar, o mesmo sentimento, a mesma atitude de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Louvado seja Deus, porque em Jesus, nosso Salvador, filho de Davi, se Davi teve a intenção correta, mas fez do jeito errado, se Davi fez a pergunta correta, mas na hora errada, se Davi fez tudo certo e ainda assim foi rejeitado, Jesus Cristo teve a intenção correta e fez a coisa certa, fez tudo certo, o descendente de Davi, para nos salvar. E a única semelhança com o relato que tivemos é que, assim como Mical rejeitou Davi, os seus rejeitaram Cristo, mas nós que o aceitamos temos a vida eterna em seu nome. Jesus morreu em nosso lugar, irmãos. Ele fez tudo certo. Ele teve o sentimento, a intenção certa, para nos dar vida e vida em abundância. Então, mesmo sentado, faça a sua oração.